A queda de impérios é mesmo um desastre para a humanidade? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A trilogia de livros Fundação, escritos por Isaac Asimov, é, sem dúvidas, a obra literária mais importante do gênero da ficção científica. A história se passa num contexto de declínio de um grande império galáctico, ou melhor, o Império Galáctico, visto que não há outro na história. O autor teve por base sua construção narrativa ficcional A Queda do Império Romano. Na história de fundação, somos apresentados a um império que já dura há milênios, com um poder político bem estabelecido, oferecendo algo muito importante para os estados bem-sucedidos: a estabilidade. Ocorre que, por meio de algo concebido no livro como psicohistória, logo se descobre que aquela estrutura política imperial vai conhecer seu fim, deixando a galáxia na ignorância, trevas e violência generalizada. Sabemos como surgem os estados, e impérios nada mais são do que o mais alto nível desta estrutura. Às vezes, um grande estado domina diretamente imensas comunidades, mas às vezes, um império não precisa dominar diretamente uma vastidão geográfica. Por sua robustez militar, ele pode apenas se impor sobre os outros estados já estabelecidos. Nesse arranjo, diversas localidades têm sua própria estrutura de poder mafiosa, que conserva grande independência política, enquanto pagam tributo ao Estado imperial e, vez ou outra, lutam contra a guerra deste. Muitos acreditam que o primeiro império da humanidade foi o Antigo Egito, mas, na verdade, foi o Império Acadiano, que surgiu na região da antiga Mesopotâmia. O sistema imperial acadiano caracterizou-se por se estruturar conforme a segunda forma imperial ensinada neste artigo, onde as estruturas de poder das pequenas cidades-estados conquistadas foram mantidas intactas, conforme ensinam os historiadores brasileiros José Alves de Freitas Neto e Célio Ricardo Tazífano. Abre aspas. Os sumérios, segundo os estudos recentes, não eram uma população autóctone, ou seja, originária do próprio lugar. Provavelmente chegaram às regiões vizinhas, como a Ásia Central, mas a presença dos sumérios não constituiu uma invasão. O grupo se fixou no sul da Mesopotâmia e veio em sucessivas ondas migratórias e se misturou com as populações locais. Pouco ao norte dos sumérios, um grupo se fixou, os acádios, ou acadianos, de origem semita, que incluem os hebreus, os babilônios e os fenícios, por exemplo, e receberam esse nome pois se organizaram a partir da cidade de Akkad. Sumérios e acadianos começaram a rivalizar-se pelo domínio dos canais de irrigação e o aproveitamento dos recursos hídricos dos rios Tigre e Eufrates. Os acadianos, por sua proximidade com as nascentes, ao desviarem um trecho do rio, alteravam o volume de águas que seguiam para os sumérios, por exemplo. Essa questão interferia nas relações políticas entre os dois povos, que se fixaram na Mesopotâmia na mesma época. A situação política era instável, não no interior das cidades que tinham suas próprias formas de organização e de poder, mas nas relações entre as diferentes cidades que tentavam impor o seu domínio umas sobre as outras. Por volta de 2350 a.C., sob a liderança do Sargão de Akkad, deu-se a unificação entre as áreas sumérias e acadianas, e fundou-se o Primeiro Império, que pouco depois atingiria as áreas que iam do Mediterrâneo ao Golfo Pérsico. O sistema político adotado do Sargão alterava o modelo que reconhecia a autonomia das cidades e do templo, pois a religião era um importante elemento para o exercício do poder de cada cidade, que acreditava ter uma divindade por localidade. Fecha aspas. A partir de então, houve vários impérios no mundo: acadiano, babilônico, assírio, egípcio, grego, romano, britânico, soviético e o norte-americano. Para nos atermos aos mais relevantes, ocorre que, até o momento, a história nos mostra que todo o império tem início, apogeu e queda. A Bíblia Sagrada, no livro do profeta Daniel, descreve o período no qual o povo judeu estava subjugado por um império que descende diretamente do acadiano, o Império Babilônico. É relatada uma profecia entendida costumeiramente pela maioria dos estudiosos do Antigo Testamento, tanto católicos como ortodoxos e protestantes, como a descrição de uma sucessão de grandes impérios onde os mesmos teriam uma relação direta como o judaísmo e o cristianismo. Tais impérios levantariam e tombariam até que Deus se manifestasse pessoalmente na história humana, findando os governos humanos estatais e estabelecendo sua própria ordem social. O capítulo 2 do livro de Daniel relata uma estátua cuja cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Em um outro momento, uma pedra lhe atingia os pés, destruindo a estrutura por inteiro. Tanto a obra ficcional de Asimov
quanto os escritos bíblicos tratam de certa forma, mas com óticas diferentes, a queda de impérios. Atualmente, estamos diante de dois grandes impérios em franca decadência. De um lado, os Estados Unidos, que cresceram e prosperaram graças ao respeito aos direitos naturais, como propriedade privada, e ao direito inalienável do homem ao comércio, mas que agora olha para sua história com tristeza e uma série de condenações. Esse império está cada vez mais voltado à idolatria ao Estado, à demonização do sucesso e à adoção de um sentimentalismo histórico. Por outro lado, temos a China, cujos líderes alardeiam por aí que em 2030 serão a nova potência hegemônica, mas que seu líder maior, Xi Jinping, está tomando todas as medidas que no futuro só servirão para trazer de volta o atraso chinês, a pobreza e a fome dos tempos de Mao Tse-tung. Isso nos leva à seguinte pergunta: por que os impérios morrem? Entre várias coisas, podemos salientar 1. Prepotência dos imperadores ou líderes medíocres. Quando se está no topo de uma organização centralizada, é fácil acreditar que você é maior que um humano comum, que é mais poderoso e mais preparado. Contudo, some a estrutura centralizada do Estado ao fato de que ele não conta com um sistema de preços, o que possibilita o cálculo econômico e você tem a receita para o fracasso. 2. Guerras custam caro. Não há outra forma de dominar vastas regiões pacificamente e sem enfrentar resistências locais. É justamente por isso que todo o império tem que despejar uma grana preta em guerras e matanças. Ocorre que isso nunca é bom para a economia, e se tem algo que deixa o gado bravo com o senhor, é uma economia capenga. 3. Tamanho da burocracia. Quanto maior o império, maior a quantidade de funcionários públicos espalhados por ele, ganhando somas voluptuosas em dinheiro para tentar manter a hierarquia funcional. Mas essa tentativa está fadada ao fracasso e custa muito caro. 4. Ambição do estamento burocrático. Todo império precisa de um deep state. Essa estrutura é naturalmente faminta por poder. Além disso, há sempre aqueles que se destacam e começam a jogar não para o time estabelecido, mas para poder estabelecer seu próprio time. É daí que surgem os golpes de Estado e guerras civis que gelam a espinha de qualquer autocrata. 5. Grandes impérios geralmente começam com pessoas notáveis e terminam sob a tutela de imbecis. Uma pessoa simplória jamais consegue fundar um Estado ou um império, mas uma vez que tal estrutura é estabelecida, a descendência do tirano se sente livre para se entregar à luxúria e à superficialidade. Caso essa estrutura adote a democracia, aí piora tudo. Uma vez na democracia, sabemos que a chegada dos piores ao poder está garantida. 6. A ilusão de controle da realidade. Chefes de Estado ou de governos que estão à frente de grandes impérios tendem a se vislumbrar com o poder e passam a crer firmemente que estão acima de leis como as da econômica ou do âmago da natureza humana. Quando isso ocorre, é só sentar e observar os poderosos colecionarem uma série de atitudes desastrosas até fazer todo o seu império ruir. Quem quiser ver isso, num fato histórico, assista a Os Últimos Czares, disponível no serviço de streaming Netflix. 7. Coleção de inimigos externos e internos. Governar é destruir vidas. Isso tem um preço. Todo o império tem inimigos poderosos. E como o poder não é estático, uma hora surge um inimigo mais sagaz e mais forte. Por fim, todo o império está fadado ao fracasso, pelo fato de ir contra a natureza humana e a natureza das coisas. Todo o império é uma perversão da ordem e lei natural. Só há um sistema que coaduna com a lei natural, e esse é o anarcocapitalismo. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Atos Henrique, revisado por Paulo Almeida e narrado por Rafael Dufra. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.